A hora que aparecer a imagem. Pronto? Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem através do Zoom, que nos assistem. Bom dia às pessoas que estão aqui conosco. Nós temos aqui conosco um casal, o pastor Will e a Renata, sua esposa, de São Paulo. Sejam bem-vindos à nossa igreja. E o desafio hoje é uma parábola muito interessante, que se chama Parábola do Fariseu e do Publicano. É uma história que Jesus contou e nós vamos estudar um pouquinho, a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho nesse texto. Mas antes disso, nós vamos orar. Pedir a Deus que nos conduza, o Espírito Santo que nos dê entendimento e explicação do que nós precisamos entender e compreender. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Estamos reunidos como igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor cuide de nós nesse momento, nos dando entendimento. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações e mentes, para que nós entendamos os Teus propósitos para as nossas vidas através desta lição. Ajuda-nos, Senhor, que o Senhor nos dê capacitação para isso e que o Teu nome, acima de tudo, seja louvado e engrandecido através desse texto, através dessa reunião e dessa lição que vamos aprender. Nós agradecemos por tudo, por este domingo, por essa chuva, pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor. Enfim, Senhor, te louvamos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, o enfoque da nossa aula de hoje são duas orações. As orações que são feitas pelo fariseu e pelo publicano. E o texto que nós vamos ler é um texto pequeno, são somente 6 versículos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. Um texto bem pequeno, mas que fala muito conosco, que vai nos ensinar com toda certeza. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: que noção, que entendimento nós temos do que é uma oração de poder, uma oração que funciona, uma oração que chega até o trono de Deus? O que nós podemos falar sobre isso? As pessoas que estão no Zoom podem responder, as pessoas que estão aqui também, fiquem à vontade. Eu gostaria de ter opiniões sobre esse tipo de oração, que é a oração que Deus ouve. A oração genuína, oração sincera. Raquel. Oração? Está falhando aqui. A Raquel que está falando. Eu acredito que é oração genuína, sincera, né? Porque Deus, ele esquadrinha, ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente fazer uma oração bonita se ela não é sincera. Eu acho que não, né? Uhum. A Raquel está falando aqui no Zoom que basicamente é a sinceridade que nós devemos ter na nossa oração. E é verdade, a sinceridade é o mais importante, porque nada nós podemos esconder do nosso Deus. Ele conhece os nossos corações, e quando a gente faz uma oração insincera, ele conhece, ele vê essa incoerência entre as nossas palavras e o coração. E devemos, então, fazer uso da sinceridade em primeiro lugar, não é? Mas alguém deseja falar? O pastor que está aqui? Tem que ser oração a Deus, então tem que ser no Espírito e na verdade. Então temos que orar para a pessoa certa, em nome de Jesus. Então esses são fundamentais para nós. Não sei se as pessoas que estão no Zoom ouvem o que o pastor falou? Nós temos esse pastor que está nos visitando, o pastor Will,
ele está dizendo que essa oração deve ser feita a Deus, em primeiro lugar, em nome de Jesus, da maneira correta, é como o Senhor Jesus nos ensinou mesmo, orarmos a Deus, não é? Em primeiro lugar. Bom, passado esse tópico desse tipo de oração, eu gostaria de falar com os irmãos o seguinte: o achar-se justo aos seus próprios olhos, para Deus, é alguma coisa que Deus não aceita. Deus não aceita nós, quando nos colocamos como juiz, quando esquecemos de tirar a trave dos nossos olhos e vemos o cisco no olho do irmão e o repelimos por isso, ou mantemos a distância, como é o caso desse fariseu aqui. Isso não agrada ao Senhor. E esses fariseus, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses fariseus, sobre essa seita dos fariseus, né, era um partido político, eles eram muito orgulhosos, muito senhores de si, eram homens que observavam a tradição judaica acima de tudo, eles eram estudiosos da Torá, eram detentores da lei de Deus, eles conheciam a lei de Deus, estudavam, mas acima de tudo eles observavam a tradição religiosa. E a tradição, muitas vezes, nos separa do nosso próximo. Porque o que Jesus tem requerido de nós, acima de tudo, é o amor. É o amor, é olhar o próximo. Foi isso que ele veio nos falar. E quando ele conta, então, essa parábola, ele está fazendo essa comparação dessa pessoa que é religiosa e mantém os demais à distância, porque os fariseus também mantinham as pessoas à distância com medo de se contaminarem. Havia uma máxima lá entre eles que eles poderiam ser contaminados caso tocassem nas vestes até de uma pessoa que estivesse impura, e faria com que eles então ficassem impuros cerimonialmente. Eram assim, religiosos, não fugiu o termo, legalistas, não é? E por causa de tudo isso, Jesus, então, vem nos contando essa passagem. Vamos ler um texto, então, para a gente... Como é um texto de só 6 versículos, Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Então, nós cremos que essa parábola foi especificamente direcionada àqueles fariseus que estavam se contrapondo aos ensinos de Jesus, aos ensinos sobre amor, sobre você considerar o próximo, você amar o seu próximo, você acolher o seu próximo e você fazer a ele aquilo que gostaria de ser feito a você. Então, nós cremos que quando ele diz alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje, é o texto que a gente vai tentar se aprofundar e mostrar que Deus nos mostre, então, sobre tudo isso, né? Então, voltando, o que são os fariseus? Os fariseus eram aqueles estudiosos da Torá, como falamos, não é? Devotos à Torá, opositores dos saduceus, porque havia muita divergência entre os saduceus, que era o outro partido religioso e político e social, e a divergência maior entre eles, a mais gritante, era que saduceus não acreditavam em ressurreição e os fariseus, sim, acreditavam em ressurreição. E eles eram bem divididos e se opunham mesmo, né? A palavra fariseu significa separado. Então, eles tinham essa noção de que eles eram os tais, sabe? Eles eram os tais.
eles eram melhores que os demais. Os publicanos, quem são os publicanos? Que era o segundo homem do templo. Os publicanos eram aqueles judeus que, segundo os demais judeus, eram traidores do seu próprio povo, porque eles cobravam os impostos, os tributos do seu próprio povo para o governo romano. E isso fazia deles uma pessoa não simpática ao povo de um modo geral, ao povo judeu de um modo geral. Mas o pior do publicano nem era isso. O pior do publicano é que geralmente os publicanos ficavam ricos, porque eles cobravam a mais para o próprio bolso, para enriquecimento ilícito. E isso então fazia deles uma pessoa abominável para os demais judeus. Os demais judeus os olhavam com desprezo mesmo, por causa dessa condição, dessas duas situações, não é? E esse, então, era o publicano. Mas nós cremos que essa oração que ele faz aqui, que nós vamos estudar mais para frente, eu vou deixar ela para falar mais para frente. Guilherme, passa para o segundo. Isso. Jesus é a tradição judaica. O texto bíblico que está ali, eu gostaria de pedir para o Jimmy ler para mim Lucas, em primeiro lugar. Deixar esse texto de Mateus 15, de 1 a 9. Você lê para mim o Mateus 23, de 2 a 7. Você lê Lucas 16, de 14 a 15. E a Renata, por favor, lê para mim o primeiro texto, Mateus 15, 1 a 9. Mas, em último lugar, por favor, o Mateus. Pode ler, Jimmy. Os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados rabis. 1 a 9. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Ninguém na terra chama um pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Obrigada, Jim. Esse texto, para que as pessoas saibam no Zoom, é o texto que Jesus está repreendendo, aliás, está fazendo uma advertência aos judeus, para que aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, os legisladores, os estudiosos da Bíblia, escribas, religiosos, para que as pessoas não olhassem, não seguissem aquilo que eles faziam, mas sim obedecessem ao que eles mandam. Porque o que eles mandavam era de acordo com a lei. Mas o que faziam? Eles mesmos não faziam aquilo que falavam para que fosse feito. Eles não cumpriam a lei. Eles se colocavam mesmo até acima da lei, porque se colocavam como juízes. Esse é esse texto. O segundo texto é Lucas... Não. Qual que você leu, Jimmy? Mateus 23, de 2 a 7. Agora o Lucas 16, de 14 e 15. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os olhos, e vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens. Mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Jesus, então, está confrontando esses fariseus, esses religiosos, a respeito daquilo que eles davam muito valor, que eram essas questões, as minúcias das tradições religiosas, da tradição religiosa, ou seja, daquilo que... Eu vou explicar mais ou menos, a grosso modo, tem um pastor aqui, e ele vai me corrigir se eu estiver errada. A grosso modo, eu entendo que essa tradição religiosa era baseada naquilo que os escribas, os estudiosos, doutores da lei, eram interpretações que eles davam à Torá,
e aquilo ia sendo inserido no livro de tradição religiosa deles. Hoje em dia, nessa era, já existe o Talmud, mas o Talmud começou a ser redigido já nessa era. Então, nessa época de Jesus, ainda não existia o Talmud, talvez, mas já existia a tradição religiosa, a tradição oral, não é, pastor? É isso mesmo? Então, isso era a tradição. E dentro de cada texto da Torá, da lei de Deus, eles iam acrescentando aquilo que convinha para eles, a religiosidade, a falsidade, a hipocrisia, e algumas coisas, e as coisas estavam assim no tempo de Jesus. É mais ou menos isso. Agora, o outro texto, o primeiro texto, Mateus 15, de 1 a 9, eu vou pedir para a Renata ler para nós. Então, chegaram à fé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridam os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que dizer ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando assim... terminei. Tá, obrigada. Esse texto, ele mostra claramente o confronto que havia entre Jesus e esses fariseus. Tanto os fariseus confrontavam Jesus, como Jesus os confrontava. E nesse texto, para aqueles que não ouviram, ou se alguém está em casa lendo, era bom que alguém acompanhasse, lesse na Bíblia, né? É o texto que Jesus está dizendo que eles estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição deles. E citou um texto bem conhecido nosso, né? Quando o mandamento diz assim, honra teu pai e a tua mãe, os fariseus diziam assim, se aquilo que eu poderia dar para o meu pai e para a minha mãe, socorrê-los numa necessidade, eu fizer como uma oferta ao Senhor, seria melhor aproveitado o meu recurso, o meu dinheiro. Então, Jesus está dizendo claramente para eles, vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa desse mandamento, por causa dessa tradição. Então, isso não existe, é tradição, são comentários, aquilo que está sendo colocado, sendo inserido na palavra de Deus como se fosse palavra de Deus, e não era a palavra de Deus. Então, vamos marcar essa expressão, invalidar a palavra de Deus. Isso é muito sério. E eu pergunto para vocês hoje, nós podemos hoje invalidar a palavra de Deus? De que maneira podemos invalidar a palavra de Deus? Alguém quer falar alguma coisa? Quando alguém fala, eu posso mentir sobre essa coisinha, não importa tanto os 10 mandamentos, esse importa mais para mim, então, essa mentira não importa. Então, estou invalidando a palavra de Deus. A Renata deu um bom exemplo, a gente às vezes faz isso. Ah, mas é uma mentirinha de nada, isso não vai fazer mal. É uma mentirinha para proteger, para evitar que a pessoa fique triste ou alguma coisa assim. Mas mentira é mentira, em qualquer situação. Né? É bem lembrado essa mentira, né? Esse exemplo, esse da mentira. Eu acho que a gente invalida a palavra de Deus também, quando a gente quer trazer uma interpretação... Só um pouquinho, Rafa. Quer trazer, Raquel tá falando. Quando a gente quer trazer uma interpretação pessoal para o meu próprio benefício. Então, eu leio aquele versículo, aquela palavra, mas eu quero trazer uma interpretação para mim, para aquilo que eu
quero fazer para justificar o meu erro, alguma coisa, entendeu? E não uma interpretação na luz de Deus. É isso mesmo, Raquel. Raquel está dizendo que todas as vezes que eu quero trazer a interpretação, eu quero fazer o que me convém dentro da palavra de Deus, eu dou aquele jeitinho para que essa palavra se adapte a mim, à minha situação, à minha conveniência, e isso é invalidar a palavra de Deus. Tá? É o que a Raquel está dizendo aqui. Pode falar, Rafa. Igual os fariseus, a gente não reconhece que a gente está errado, e aí a gente quer adaptar ao que a gente acha que é certo, né? A gente quer adaptar a palavra de Deus ao nosso erro. E a gente não tem humildade de reconhecer que a gente não é nada. E aí a gente quer invalidar essa palavra. É querer justificar o nosso erro, né? Por um motivo banal, por um motivo racional, digamos assim, ou conveniente. Todas as vezes que tentamos justificar o nosso erro, isso é invalidar a palavra de Deus. Como nós lemos aqui no começo, nós vimos um pouquinho sobre isso. Eu acho que foi antes de vocês chegarem. A gente falou sobre isso. Bom, o local que tudo isso aconteceu era o Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém, as pessoas subiam, os judeus subiam, não é? Para a adoração, para as orações, para o estudo bíblico, o estudo da Torá e dos profetas, né? É o que havia na época. E havia, então, os judeus subiam ao templo, a gente diz subiam, porque realmente o templo era num local alto, né? Então, realmente é uma questão de subir. Mas, dependendo da intenção deles, mediante o sacrifício, eles eram justificados diante de Deus quando pediam perdão, quando oravam a Deus. Então, esse era o contexto, esse era o local do templo. Agora, eu vou falar um pouquinho também sobre invalidar a palavra de Deus, um exemplo que eu tenho, uma vivência que eu tive, e eu, sem citar a denominação nem nada, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Uma vez, assim, eu era recém-convertida, um irmão me chamou para ir num culto, né, de uma determinada denominação. Vamos, você vai gostar. Se aqui na sua igreja você gosta, você é justificado diante de Deus, não, na nossa igreja muito mais. Vamos lá para você ver. Tá bom, vamos lá, né? Aí fui, tal. Eu era ainda bem ignorante, bem incipiente na palavra, mas eu fui, algumas coisas eu já sabia. Então eu assisti aquele culto, participei, né? Não sei se participei ou assisti, eu acho que não participei não, mas assisti. Achei até um culto reverente e tal. Tudo bem, saímos, estava tudo bem até aí. Mas quando nós chegamos na calçada, na saída do templo, esse que havia me convidado, ele disse assim para mim, começou a conversar comigo. Mas então, deixa eu te falar, vocês já ouviram a expressão pescar no aquário? Já? Então, era exatamente aquilo. Ele começou a falar assim, olha, eu sei que lá onde você está é muito bom, vocês leem a palavra de Deus, vocês estão estudando a palavra de Deus, vocês estão aprendendo sobre isso e tal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, salvação é aqui, ó, apontando assim. Salvação, aqui é o caminho, Deus usou essa expressão, é aqui. Aí quando ele falou o caminho, eu me lembrei que na palavra estava escrito, apesar de eu não ter muito conhecimento ainda da palavra, eu me lembrei que Jesus tinha falado, eu sou o caminho. Aí eu ainda pude rebater, argumentar, falei assim, olha, a Bíblia diz que, Jesus diz na Bíblia, eu sou o caminho. Então o caminho é Jesus, o caminho não é essa ou aquela denominação ou aquela religião, não é? Aí como ele viu que eu respondi, ele ficou meio sem argumento, ele começou a querer apelar. Se eu te falar para tirar o brinco, você tira? Eu falei, não, não vou tirar o brinco. Por quê? Onde que está escrito? Está escrito? Eu acho que não está escrito. Porque aí começou com aquela questão dos usos e costumes, sabe? Questão de saia. Eu estava de saia aquele dia, porque eu falei assim, eu não quero escandalizar, né? Eu já fui mais ou menos preparado, mas eu estava de brinco. Isso é invalidar a palavra de Deus.
Todas as vezes que nós usamos alguma coisa para discriminar o nosso próximo, porque pela vestimenta, pelo brinco, pelo batom, pela saia, isso, todas as vezes que fazemos isso, nós estamos invalidando a palavra de Deus, porque a tônica do ministério de Jesus foi o amor. Não foi, não vista isso, não vista aquilo. Jesus não falou isso. Não ponha brinco. Se bem que nós entendemos que há uma coisa que diz, uma coisa que se chama intenção. Aquilo que sai do coração é a intenção. E Deus vê essa intenção, não é? Eu me lembro de um professor na sala de aula, que uma coisa que nunca mais eu esqueci, ele disse assim, a respeito da intenção do coração. Uma colega de curso, né, ela bem ingênua, ela perguntou assim, professor, passar batom é pecado? Aí a gente até estranhou que essa pergunta, porque a gente lida bem com isso, né? Mas foi uma pergunta bem ingênua. Mas aí o que ele respondeu, eu gravei também, nunca mais esqueci. Ele falou, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você passa batom, dependendo da intenção com que você esteja passando esse batom, você já está pecando antes de sair do seu quarto ou do seu banheiro, não sei onde você passa o batom, ele falou para ela. Então você já está pecando ali mesmo, antes de sair de casa. Dependendo da intenção do coração. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, o que importa para Deus, o que vale é a intenção do coração. O que vale para o Senhor é o nosso coração, não é a nossa aparência. Se bem que nós também devemos ter cuidado com a nossa aparência. Não estou dizendo que não devemos ter cuidado com a nossa aparência. Nossa aparência tem que ser também, como filhos de Deus, uma aparência impecável. Eu creio sim, mas não para a gente se mostrar, mas para a gente refletir a glória de Deus. A glória de Deus não pode ser refletida numa pessoa que não se cuida também, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós devemos cuidar do nosso corpo, da aparência nossa como filhos de Deus. E então, a gente tem que prestar atenção nisso, tem um equilíbrio. Nós devemos ser equilibrados, moderados em tudo, tá? Bom, já vimos então, agora vamos falar um pouquinho sobre esses dois homens. Não, agora já falamos sobre os dois homens, sobre os fariseus, sobre os publicanos, qual que era a intenção deles, a motivação deles subir ao templo. Depois a gente volta a falar neles. Agora eu quero passar para vocês a primeira oração. Olha, tá dando para ler? Que eu tive que fazer um tipo pequenininho por causa para caber. Dá? Tá dando para ler? Quem não conhece essa oração? Alguém de vocês não conhece essa oração? Não conhece? Conhece. Então todo mundo conhece. Quem que fez essa oração? Eu conheço essa oração desde que eu era criança. E dizem que essa oração foi feita por São Francisco. Era um santo da Igreja Católica. Francisco de Assis. Francisco de Assis não era o nome dele. O nome dele era Giovanni di Pietro de Bernardone. Eu nunca soube disso. Aí eu fui ver, era isso aí. Então, ele foi chamado, então, depois que foi canonizado, talvez, eu não sei, de Francisco, da cidade de Assis, na Itália. Então, essa é a oração. Eu gostaria que vocês lessem essa oração. E, Guilherme, os do Zoom estão lendo a oração? Tá. Então, eu gostaria que vocês me dissessem o que nós podemos depreender daquilo que está escrito. Qual que era a intenção do Francisco ou do Giovanni, nesse caso aí? É uma oração muito bonita, né? Entendi. Amor verdadeiro do seu próximo. Não estava pensando assim mesmo, você quis o bem do seu próximo. Exatamente. É esse aí, a Renata captou mesmo a intenção dele. A primeira frase ele já diz tudo, né? Senhor,
Fazei-me, que eles usam a terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós. Segunda pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós. Eles usam vós, né? Fazei-me instrumento da vossa paz. Isso aí, essa é a primeira intenção dele. Ele queria ser um instrumento do Senhor em relação ao próximo, para a vida do próximo, para que ele pudesse ajudar o próximo em todos os sentidos. E começa a descrever. É uma oração linda. Ele não está se olhando nesse momento. Ele não está contemplando as suas necessidades. Ele não está colocando diante de Deus as necessidades, as carências, as demandas próprias dele. Ele está pensando no próximo. Então, é uma oração sincera, é uma oração que eu creio agrada a Deus, agradou a Deus, não é? Quando ele fez essa oração. Não se eu fizesse a oração, pegar as palavras do Francisco e começar a rezar. Não é isso, não é? Mas como ele deixou essa oração escrita, é uma oração legítima. A gente vê que Deus pode ouvir essa oração. Isso agrada a Deus. Não é isso que os irmãos entendem? Não é? Essa é a oração do Francisco de Assis. A segunda oração, nós vamos ler 5 orações. A segunda oração, alguém pode identificar que oração é essa? O credo apostólico. Não é? O credo apostólico. E é uma declaração de fé. Não é? O que mais vocês têm a acrescentar sobre essa oração? Doutrina ortodoxa. Declaração de fé e princípios. Sim, exatamente. Declaração de fé e princípios. O pastor está dizendo aqui, eu estou passando para os irmãos do Zoom. É uma declaração de fé. Não é, Rafa? Não é, Jimmy? Certo. Declaração de fé. E esse credo apostólico, desde os primórdios do cristianismo, é a oração apostólica. Então, é uma oração válida também. Vocês acham que uma oração dessa diante de Deus tem valor? Você está declarando a sua fé, não é? Amém. Alguém do Zoom quer comentar alguma coisa? Ninguém falou nada. A terceira oração, Guilherme, por favor. E essa oração? Teu, tua. Exatamente. Eu não vou explicar o que é esse teu, tua. Se você quiser explicar. Teu, tua. Isso. Isso mesmo. Essa é a oração válida. Se bem que a gente costuma dizer que esse é um modelo de oração, para que ela não vire uma reza. Não é? É um modelo de oração. Então, ela, como oração, ela é perfeitamente legítima e válida, porque foi Jesus que nos ensinou a orar assim. Quando a gente ora, quando a gente fala, declara essas palavras, com o coração convergindo para essas palavras, sim, Deus ouve, apesar de parecer uma reza. Não é uma reza, é uma oração. Tá? Então, essa vale porque Jesus nos ensinou. Amém? Amém. A próxima oração? Agora. O fariseu em pé. Agora voltamos para o fariseu. Voltamos para a oração do fariseu. O fariseu em pé orava no íntimo. Noutras versões diz assim, eu vou já explicar essa questão do no íntimo. Noutras versões já diz assim, de si para si. E dá a ideia, e no íntimo também, que é a versão da NVI, dá a ideia de que de que o fariseu não estava falando, mas que ele estava orando, talvez com a boca fechada, em espírito, de coração, tá? Mas eu creio que não é assim, que porque Jesus mesmo fala em outros textos que os fariseus gostavam de se mostrar, eles ficavam nas praças e oravam, levantavam as mãos em voz alta para que as pessoas os vissem. Então, eu creio que esse no íntimo aí não quer dizer que ele estava orando de boca fechada, não, ele estava falando e falando alto, para que todos ouvissem. Deus
eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano, ponto final. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que nós podemos falar sobre essa oração? Orgulhoso. Sim, sim. Está se comparando e se exaltando. É uma oração de autoexaltação. Essas palavras ele não estava dizendo para Deus, não, porque Deus não estava recebendo essa oração. Ele estava se exaltando e se colocando numa posição melhor do que todos aqueles outros adoradores que estavam ali, que estavam na mesma condição dele, e principalmente o foco dele era o publicano. Veja bem, não sou nem mesmo como esse publicano aí, ó. Eu não sou como esse. Deus me livre de ser como esse aí, né? E ele estava discriminando totalmente o publicano. Então ele estava, eu identifico aí, não, mas antes de eu identificar, eu quero que vocês identifiquem. O que mais, além do orgulho que a Renata falou? Oi? Estou participando, estou aparecendo. Sei. Eu acho que tudo que ele fala tem uma regra que é só moral. São todas ladrão, corrupto, adúltero, e não tem nada íntimo. Não tem nenhum elemento sobre a vida, sobre o domínio próprio, sobre as suas emoções. É tudo que aparece. Tudo. Então é só mesmo uma oração moral, né? Uma régua moral correta e uma que é correta. Mas não tem nada no coração. É só exterior. As pessoas ouviram do Zoom? Não, mas é você vai dizer só. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá. O Guilherme está dizendo, Raquel, e todos os irmãos que estão no Zoom, que quando ele faz essa leitura, digamos assim, porque isso aí não me parece uma oração, ele está enfocando somente os padrões morais. Ele fala sobre ladrões, corruptos, adúlteros, e também ele põe o publicano como um exemplo a não ser seguido, né? Nem mesmo como esse publicano aí eu sou. Então, ele não enfocou outros aspectos da personalidade humana, por exemplo, a ira, o domínio próprio, né? E tantas outras coisas, a obediência à palavra, a reverência a Deus, o amor ao próximo, que Deus exige, na verdade, quando Jesus fala sobre amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, Jesus não está falando nada novo, porque isso também já constava da lei, lá no Velho Testamento. Então, isso não era novidade nenhuma para eles. O amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas. Mas ele não está enfocando isso, né? Jimmy e Rafa, querem falar alguma coisa? Eu acho que uma coisa que eu identifiquei bastante em comparação com as outras orações, que nessa oração é muito voltado para o eu. Deus, eu te agradeço, porque eu dou, eu não faço, enquanto as outras orações, como o Guilherme disse, tua, a tua vontade seja feita sobre mim, teu reino somente. Deus, faça-me ser mais cuidadoso, faça-me amar, faça-me ser a luz onde há escuridão. E uma demonstração também no Credo Apostólico de crença, de fé no Deus vivo e de fé naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E nessa oração, ele parece que ele agradece a Deus por tudo que ele é. Sim. Não por tudo que Deus faz. Na verdade, ele se achava muito bom. Né? Ele se achava muito bom. Ele se achava melhor que os outros, ele se achava mais puro, mais digno, mais digno de ser imitado, né? De ser uma referência. Quando ele fala isso, ele está se mostrando para os outros, olhem para mim, sigam-me, eu sou tal. É mais ou menos isso. Certo? E outra coisa interessante, ele diz aqui, jejum 2 vezes por semana. Na lei, em Deuteronômio, em Levíticos, a lei dizia que eles deveriam fazer um jejum anual no período da expiação. Era um jejum anual só. Mas o fariseu, ele jejuava as segundas e as quintas, era o dia de jejum dos fariseus. Então, ele jejuava 2 vezes por semana. Isso é tradição oral, isso é tradição humana.
Foi alguma coisa que eles acrescentaram para invalidar a palavra de Deus também, que requeria um jejum anual. E dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Isso aí, dá o dízimo, a questão do dízimo, nós damos o dízimo. Isso aí não é vantagem nenhuma, é obediência só, a questão do dízimo, não é? Ele não pode se mostrar por causa do dízimo, é obediência, né? Tá, então falamos sobre essa oração do publicano. Agora, a quinta oração, a oração do fariseu que nós vimos. Agora nós vamos ver o publicano. Mas o publicano ficou à distância. E nisso eu quero explicar para vocês o seguinte, o publicano não ficou à distância porque ele estava excluindo os demais. Ele ficou à distância porque se achava pecador demais. Né? Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Acabou a oração dele. Foi só isso que ele falou. O que vocês acham? É como o ladrão amado de Jesus que foi crucificado. Ele falou, nós merecemos este castigo. Lembra de Deus, Jesus. E é a misericórdia de Deus foi dada para ele, também para esse mundo. Exatamente. A Renata está dizendo aqui que é como o ladrão daquela cruz, né? Que reconheceu que era pecador, dizendo assim, nós merecemos esse castigo. Mas esse, referindo-se a Jesus, ele não fez nada. Não é? Esse publicano, então, ele de longe, sem ousar levantar os olhos, e humilhado, esvaziado de si mesmo, naquele canto lá, no meio dos demais judeus, porque ele era judeu também, ele estava na parte interna o átrio interno, que era reservado aos judeus somente. Se ele não fosse judeu, ele estaria, se ele fosse um prosélito, por exemplo, que eram os recém-convertidos à religião judaica, né, os gentios recém-convertidos, ele estaria no átrio exterior junto com as mulheres, porque as mulheres também não entravam no templo. Então ele era um homem e era judeu. Por isso ele estava na parte interna, no pátio interno do templo. Mas esse homem, apesar de estar ali, ele se julgava indigno, ele se achava indigno. E isso agradou a Deus. Porque isso é que agrada a Deus. O nosso reconhecimento de que dependemos exclusivamente do Senhor. E que nós, por nós mesmos, de maneira natural, nós não temos nenhum tipo de valor, né? Agora, voltando a comparar com a oração do fariseu. O fariseu, ele não pediu nada, ele não fez nenhuma oração de petição. Olha, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sabe por quê? Dá a ideia para a gente que aquela oração do fariseu era uma oração de quem não precisa de nada. Eu estou muito bem, eu não preciso de absolutamente nada. Eu sou o tal, eu sou isso, olha, eu não faço nada disso que os outros homens fazem, eu não sou igual esse publicano aí que rouba dos próprios compatriotas, eu não sou nada disso. Agora, eu vejo no fariseu um pecado pior do que qualquer um outro, desse aí que ele está falando. Se existe pecado pior ou melhor, mas eu acho que o que Deus... Bom, não sei, o que eu volto a achar também, eu não posso colocar nada então, porque senão pode ser também alguma coisa de acréscimo. Mas pecado de julgamento e acusação. Ele estava fazendo uso da palavra dentro do templo para julgar as demais pessoas e condenar, não só julgar, mas condenar. Isso foi o pior dele, além de se colocar na situação, na condição de um juiz. Só um juiz pode julgar situação. E juiz, quem é? Quem é juiz? É Deus, não é? É como Jesus vai voltar, um juiz. Eu acho que além da acusação tem a soberba, né? Soberba? Se achar o superior a Sim. todos aqueles que... É. Você vê o pecado original também, tipo assim, ousar ser igual a Deus, porque eles colocam uma posição que não... Cara, assim... É. Na natureza humana, só que ele nem reconhece
conhecem eles de tão certo. É verdade. A Rafaela está dizendo que ele está se colocando na condição de Deus, que ele era melhor e ele é o único que poderia julgar, não é? É isso mesmo. Agora, oi. Uma coisa que me chamou a atenção das duas orações é o tamanho. Sim. O tamanho da oração dominicana é pequena, então parece que a oração verdadeira, na oração verdadeira, as palavras atrapalham. Sim. Menos palavras, mais oração. Uhum. É. E há orações, muitas vezes a gente não precisa falar nada. A gente se quebranta diante de Deus, a gente às vezes só chora diante de Deus e fala, eu não sei nem o que pedir numa situação dessa. Então, Deus está ouvindo as nossas palavras implícitas, porque Deus está sondando o coração. Deus olha o coração, a essência do coração. A minha disposição em me submeter ao senhorio de Jesus, a minha disposição a reconhecer que eu sem Ele nada sou e nada posso fazer. Isso agrada a Deus, um coração quebrantado. Lá no Salmo 51, se não me engano, que eu me lembrei agora, Davi diz assim, um coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Então, um coração quebrantado é aquilo que Deus não despreza. É um coração que reconhece a dependência total do Senhor, que precisa do Senhor, que depende do Senhor, por causa das nossas fraquezas. Aquele publicano, olha, apesar do pecado dele, apesar da condição dele de ladrão, de ser traidor dos compatriotas, ele sabia da condição dele, ele reconhecia, falou, eu sou um miserável. Põe o teu coração na minha miséria. Quando ele pede misericórdia, é exatamente isso. Eu sou um miserável, põe o teu coração na minha miséria. Ele reconhece os erros dele. E ele se quebranta diante de Deus. Eu creio que essa oração, esse publicano, assim como outros publicanos, a gente sabe, Mateus, por exemplo, era um publicano. Quando Jesus chamou Mateus, Jesus não excluiu Mateus. Jesus foi questionado porque andava com os publicanos. Qual outro publicano que nós podemos lembrar da Bíblia? Zaqueu, que subiu lá na árvore para ver Jesus, e Jesus olhou para o coração do Zaqueu e chamou Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore que eu vou me hospedar na sua casa. Porque Jesus estava conhecendo o coração de Zaqueu. Zaqueu precisava de algo mais, apesar de ser rico. E aí ele tanto se converteu que ele já fez aquela declaração lá, olha, eu vou restituir 4 vezes mais, se eu defraudei alguém, eu vou restituir, vou fazer isso, aquilo, tudo segundo a lei, porque a lei prescrevia isso, que havia uma restituição, no caso de roubo, né, a maneira da lei. Então, Zaqueu era outro publicano, assim como Mateus. E houve perdão para eles, houve chance, uma segunda chance para eles. Talvez esse publicano aí, a gente não sabe, isso é só uma parábola. Mas se fosse uma história, a gente poderia dizer, então, esse publicano, ele estava a passos largos para ser convertido, para se converter, mudar de vida, mudar de mente, em primeiro lugar. E se converter a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Então, essa é uma oração sincera, e isso que importa para Deus. Eu gostaria de pedir para o Jimmy ler para mim o que está escrito em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para seu quarto, feche a porta e ore seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Ô, Jimmy, o que você acha que era aí
O primeiro versículo, lê para mim de novo, por favor. O 5. Quando orarem... E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Tá, então eu quero perguntar uma coisa para você. O que você acha que é essa plena recompensa que eles já receberam? Porque ele está se referindo claramente aos fariseus. Que é como nós dissemos que eles gostavam de orar nas praças, nas esquinas, e mesmo no templo eles oravam para aparecer, né? Para se mostrar, eles queriam se mostrar, olha, eu sou muito bom. O que você acha que é essa plena recompensa que Jesus está falando? Quando eles já receberam. Eu acho que se a gente for parar para pensar aqui, talvez ele não esteja orando realmente a Deus, mas orando nas esquinas para poder aparecer e ser visto. Talvez essa plena recompensa seja o reconhecimento de que ele está ali na esquina, que as pessoas estão vendo que o quão bom ele é. Uhum. Essa para ele seria a recompensa, não um relacionamento com Deus. O Dimitri está dizendo que a recompensa, nesse caso aqui, de Mateus 6, versículos 5 e 6, que Jesus está dizendo sobre os fariseus orarem nas esquinas, nas praças, e orarem em voz alta, porque queriam aparecer. Essa recompensa que Jesus está falando é exatamente o que eles recebem das pessoas, a glória. Já receberam sua glória. Todos olhavam para ele e falavam assim, esse é um homem puro, um homem íntegro, um homem que vale a pena ser seguido, uma referência, não é? Essa era a recompensa dele, porque era para isso que ele fazia, não é? E agora, e outra coisa, Rafa, o que você acha do quarto? Entra no teu quarto, em secreto, e Deus que conhece o seu coração, que ouve em secreto, o que você acha que Jesus está falando aqui? Cada vez que você for orar, você tem que correr no seu quarto? Eu acho que você e Deus mesmo. Hã? Você e Deus. Não ficar. Não tem a ver com o outro, não, mas o íntimo. É o íntimo. O quarto secreto pode ser literalmente um quarto, não é? Onde você fica realmente mais à vontade, fecha a porta, não ouve conversa, ninguém ouve o que você está falando. E pode ser o íntimo, o quarto secreto íntimo nosso. Porque em qualquer lugar onde estivermos, se a gente concentrar, se a gente se voltar para esse quarto secreto que há dentro de nós, onde habita o Espírito Santo, Deus está ouvindo a nossa oração, mesmo com a nossa boca fechada. Então esse é o nosso quarto secreto. Deus conhece. O quarto secreto na casa da Palestina, era dispensa. Tá. Aham. Não era nem um quarto de dormir. Interessante, Guilherme. Era dispensa, é o lugar mais precioso da casa. Aham. Por isso que Deus recompensa a gente ali. Deus dá recompensa ali. Não de dormir, mas o quarto de guardar. Sim. As pessoas ouviram? Não. O Guilherme está dizendo, irmãos do Zoom, que o quarto secreto aqui que Jesus está se referindo, o costume lá dos judeus era entrarem na despensa da casa, o lugar que a gente guarda os mantimentos, tudo aquilo que alimenta o nosso corpo físico. Então a despensa era o quarto secreto. Acho que nem havia quarto secreto, né? Quarto de dormir, eles viviam em comunidades, dormiam todos juntos, né? Geralmente não havia, como há hoje, essa separação, esse conforto todo que hoje há. Mas o que tinha a chave. Nós vimos um filme, eu não sei se vocês assistiram, Quarto de Guerra. Já assistiram esse filme? Quarto de Guerra? Já assistiram? Tem no Netflix esse Quarto de Guerra. Interessante. E lá a mulher entrava, o lugar mais secreto para ela era o closet do quarto dela. Não sei se vocês assistiram. Elas entravam e se fechavam e lá ninguém entrava, não é? Então, quer dizer, ali era o quarto secreto dela. Era um momento que ninguém a ouvia e ela não ouvia ninguém e ninguém entrava ali também, porque ali era dela. É um ambiente exclusivo dela. Oi? Mariana, eu me lembrei que Natanael,
O lugar Natanael. secreto dele de oração era a figueira, né? Ah, sim, verdade. Bem lembrado. Figueira, né? Bem lembrado. A Raquel está dizendo que Natanael, ela se lembrou que Natanael, o lugar de oração de Natanael era a figueira, embaixo da figueira, não é? É interessante isso, não é? Então, cada um de nós tem um lugar. Tem um lugar que você se sente melhor, lugar físico, e também não precisa ter um local físico. Às vezes você está na rua, está no trânsito, muitas vezes eu oro no trânsito, estou dirigindo, às vezes o trânsito para, tem muito carro, eu fico orando. Ainda mais agora que a gente usa máscara, é fácil. Ninguém vê que a gente está falando, né? Não é? Então você usa máscara. A hora que a gente parar de usar máscara, a gente vai ter que ter cuidado, porque a gente usa muitas expressões agora. A gente faz uso de muitas expressões que a gente entende que nós estamos protegidos pela máscara, e depois, quando parar de usar, a gente vai ter que ter cuidado, senão a gente vai fazer muitas caras e bocas, né? Então, bom, vamos passar para o outro slide, então, Guilherme? O próximo. Duas orações, tirando aquelas 3 primeiras. As 2 orações da parábola, que era do fariseu e do publicano. O que Jesus está falando? No versículo 14. Pode ler para nós? Quem pode ler? Porque lê alto para mim. Está lá projetado. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Olha a conclusão de Jesus para essa apresentação das 2 pessoas, dos 2 homens que subiram ao templo para orar. Ele está dizendo, eu lhes digo, Jesus afirmando, este último, referindo-se ao publicano, esse foi justificado para casa. Ou seja, Deus ouviu a oração dele, achou legítima aquela oração, porque foi feita com sinceridade, com humildade, com reconhecimento de que ele não era ninguém e que precisava do perdão de Deus, precisava principalmente da ajuda de Deus, porque às vezes nós não precisamos só do perdão, nós precisamos da ajuda para não pecar mais. Porque se você tem uma questão, uma situação, um pecadinho que você sempre erra nele, você está precisando da ajuda de Deus para deixar esse pecado, assim como eu. Né? Todos nós temos pecadinhos ocultos e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o pecado não é escandaloso, não é como disse lá o fariseu, adúltero, roubador, o que mais que ele falou lá? Um monte de coisa lá, né? Às vezes não é um pecado visível, não é um pecadão escandaloso, mas é alguma coisa que Deus está vendo no seu secreto e que desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Então, precisamos do perdão. Quando ele diz, tem misericórdia de mim que sou pecador, ele está pedindo socorro. Ele está pedindo perdão, ele está pedindo ajuda para não pecar. Foi por isso que ele foi justificado diante de Deus. Foi por isso que Jesus diz, esse homem, esse último, publicano, e não o primeiro, ele foi justificado para casa. Pois quem se exaltou? O fariseu. Esse vai ser humilhado. Não sei de que maneira que esse que se exalta, faz essa oração de autoexaltação, eu não sei de que maneira ele será humilhado. Né? Nós vimos alguns exemplos práticos que Jesus diz assim, quando você chegar numa festa, não se assente nos primeiros lugares, porque pode ser que chegue alguém mais importante que você e você seja convidado a se retirar para o último lugar. E aí é uma forma de humilhação. Né, que você quis se exaltar, você quis se colocar no primeiro lugar, um lugar bem visível e que todo mundo te visse, todo mundo observasse. E aí você pode ser convidado a sentar no último lugar. Então esse seria um exemplo assim físico, digamos assim, não é? Da situação. Mas não quer dizer só isso não. Quer dizer que se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, aqueles pecados podem levá-la à perdição, porque não quis se corrigir. Agora, há esperança para uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que se reconhece carente do perdão e da misericórdia de Deus e mais, da ajuda
da capacitação para não pecar, ou para pecar menos, para voltar a pecar menos. Senhor, me ajuda a pecar menos. Às vezes eu falo isso para o Senhor, eu peco, eu tenho misericórdia de mim, eu levanto de uma oração, de repente parece que eu já pequei de novo. Nós somos pequenos, nós somos falhos, e a gente não pode olhar para as pessoas com a nossa ótica, da nossa perspectiva. Eu olhar e começar a falar, esse meu irmão é isso, esse meu irmão é aquilo, aquele outro. Não, eu também tenho meus defeitos, que pode ser que eu incomode ao meu próximo. Uma vez eu me lembro, um tempo atrás, eu sempre me lembro de algumas coisas, né? Eu falei com o meu filho, né? Meu filho, de vez em quando, me puxa a orelha. Eu falei para ele assim, nossa, eu não gosto daquela fulana. Falei, eu confesso que eu falei. Eu não gosto dela. Ela não faz isso, ela não faz aquilo. Ele olhou para mim com aquela sinceridade dele, que eu acho admirável. Ele disse para mim, mãe, é ela que não vai com a sua cara. Aí eu fiquei quietinho, não falei mais. Então, quer dizer, há uma questão de empatia. Há uma questão de, ou você é simpático a alguém, ou você é antipático a alguém, não se sabe. Então, como que você vai saber? Mesmo que você, às vezes, tente ser simpático, às vezes você não é. Às vezes há uma incompatibilidade. E, às vezes, a gente olha as pessoas com essa ótica, com essa lente, com a lente que está nos meus olhos, que discrimina a pessoa. Eu não gosto disso naquela pessoa. E a gente tem que ser humilde, reconhecer que eu também posso não agradar o meu próximo. Eu também sou passível de não agradar o meu próximo. É muito difícil tudo isso, né? Essas questões interpessoais, esses relacionamentos. Todos estamos sujeitos a essas coisas. Eu não ouvi o que você disse. Publicano. Ele reconheceu quem ele era. Sim. Quando a gente reconhece quem a gente vê o tanto que a gente precisa de Deus. Por isso, na oração, você vê ele. Tem misericórdia de mim. Tem Então, misericórdia de mim. Você ver quem você é mesmo, ser humilde, reconhecer quem você é e não perceber o tanto que você depende de Deus. Senão você não está tendo uma visão real. Assim, né? Eu acho que isso também é um ponto muito chave. Acho que ninguém ouviu o que a Rafa falou, né? Ela disse que nós devemos ser sinceros e reconhecer os nossos erros. Aí a máscara atrapalhou um pouco. A gente reconhecer quem a gente é. Quando a gente reconhece quem a gente é, a gente vê o tanto que a gente depende de Deus. Sim, sim. Não tem como você, tipo assim, quando você tem uma visão real de quem eu sou, ser humano, pecador, e da minha origem pecaminosa, eu percebo tanto que eu dependo de Deus. E aí você vê a oração que ele fez. Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso de você. Em resumo, quanto mais eu reconheço que eu sou propensa a tropeçar e a pecar, mais eu reconheço a dependência de Deus. Não é? Quanto menos eu me olhar, eu achar os meus defeitos, os meus erros, os meus tropeços, menos eu dependo de Deus. É inversamente proporcional. Não é? É isso que eu entendi, o que a Rafaela falou. Então, irmãos, caminhando já para o final, hoje é a última aula da nossa revista, a última parábola, essa do fariseu e do publicano. Eu espero que essa revista, essas lições que foram maravilhosas, tenha falado aos nossos corações, que a gente se lembre agora dos ensinos, do decorrer dessa revista toda, todos os ensinamentos voltaram em torno dessa parábola, o que são essas parábolas, qual a influência das parábolas no ministério de Jesus. Jesus falava por parábolas, e como se interpreta uma parábola. Tudo isso eu creio que nós aprendemos no decorrer desses meses que estamos estudando essas lições. Foi muito bom, obrigado, Guilherme, que é o nosso líder da Escola Bíblica, obrigado, pastor João Marcos, que hoje não pôde estar conosco.
E nós vamos ter um mês de férias agora, o mês de janeiro, e retornaremos, se Deus permitir, em fevereiro. E que Deus nos abençoe. Mas eu gostaria de ler, concluindo. O pastor pode ler para nós o que está escrito? Deus aceita você como adorador, não pelas virtudes pessoais e naturais, nem por méritos ou talentos. O prazer do Senhor está na sua sinceridade em reconhecer quanto você é incapaz de viver dentro da vontade dele, por esforço próprio. Olha que lindo. Quanto mais nós reconhecemos que somos incapazes de viver para agradar o Senhor, dentro da vontade do Senhor, por esforço próprio, é o que a Rafa é mais ou menos o que a Rafa falou, não é? Isso é inversamente proporcional. Quando eu me reconheço incapaz de agradar ao Senhor, de cumprir a vontade dele e me prostro diante de Deus, mais ele me atende, mais eu o agrado. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que colocar na minha condição. Porque ele sabe que eu sou pecadora. Agora, eu tenho que reconhecer que sou pecadora, carente da misericórdia dele, necessitada dele para tudo, em todas as situações. E o Senhor não quer que nós apresentemos a ele méritos ou talentos pessoais e naturais. Todos nós temos, porque Deus nos dá. Mas isso diante dele não vale nada. Nós devemos usar esses méritos, esses talentos, todos em favor do nosso próximo, como disse lá o Francisco, não é? Na oração dele. Eu quero ajudar o meu próximo. O apóstolo Paulo disse que o meu próximo tem que ser mais importante do que eu. Eu tenho que olhar para o meu próximo e achar que ele é melhor do que eu. E a nossa tendência natural, humana, é muito diferente. Né? Eu, geralmente, sou melhor. E que a gente se cuide, que a gente observe tudo isso e agrade ao Senhor com o nosso caminhar, com o nosso viver na presença dEle, em humildade, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Amém? Amém? Muito obrigada. As pessoas, nossos irmãos que estão nos ouvindo no Zoom. Obrigada ao pastor Will e à sua esposa simpática, Renata, que estão aqui nos visitando. Hoje, às 7 horas, nós temos o culto, às 19 horas. Tá? Rafa e Jimmy, hoje o pessoal ficou assustado com a chuva. Veio pouca gente, mas eu sei que o Senhor fala conosco, de qualquer maneira. Amém? Você pode encerrar com uma oração? Ou Guilherme? Guilherme, você pode orar? Desculpa, Jimmy, o Guilherme não falou nada. Pode. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso e nos permitiu aprender mais da Tua palavra nesta manhã. Que a Tua palavra faça da gente melhor, gente mais parecida com Teu Filho amado Jesus Cristo. Que a gente possa, Senhor Jesus, transparecer o perfume do Teu Filho, ó Pai, para outras pessoas. Nos ensina a sermos mais sinceros nas nossas orações. Reconhecer, ó Pai, o quanto pequenos somos e quanto grande o Senhor é, ó Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui. Tem misericórdia do nosso planeta neste momento tão difícil, meu Deus. Abençoa a nossa humanidade, ó Pai. Tem misericórdia de nós, vem em nosso socorro. Precisamos do Senhor. Oramos agradecidos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pedindo misericórdia pelos nossos pecados. Amém. Tchau, gente. Obrigada. 2 já tinha Covid, então, por causa disso eu tirei.